Bem, acharam aí? Mateus 13, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui essa parábola. Diz assim: a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos lá para o versículo 18 agora. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu no terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto a semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Amém. Não sei se vocês vão lembrar, espero que sim, mas semana passada a gente falou um pouquinho sobre Daniel, lembra lá? Né? Sobre a postura de Daniel quando foi levado lá escravo, lembra? Como ele se portou lá diante do rei Nabucodonosor, e quanto que isso era para a glória de Deus, quanto que isso era para que Daniel tivesse um crescimento e para que ele também fosse salvo, né? Ele tivesse isso também, né? Então Deus trabalha assim. Mas alguma coisa disso tudo, tudo que a gente falou na semana passada, na verdade, eu queria que a gente pensasse um pouquinho. E pensar em quê? Quanto refletir sobre a vida de Daniel mudou a nossa vida? O que eu quero dizer com isso? Depois que a gente falou sobre Daniel, depois que a gente falou sobre perseverar, depois que a gente falou sobre se manter firme, depois que a gente falou de não se abalar com as notícias, quanto isso realmente mudou essa semana? Porque é muito fácil, é muito comum, né, a gente participar de uma palavra e de repente, sei lá, beleza, ouvimos, mas aquilo não surtiu nenhum efeito em nós. E é exatamente essa, o que a gente leu hoje aqui na parábola do semeador, né? Quanto que aquilo que é semeado na nossa vida, através da palavra de Deus, através de situações, tem surtido efeito em nós. Porque a gente pode pensar assim, né? Sei lá, tá bom, isso aí não é para nós, isso aí foi para Daniel, um negócio muito, muito grave. Isso é para o presbítero Nicolas, isso é, né, o pastor, isso é sei lá para quem. Não, isso é para todos nós, né? Então,
que mudou? Né? A pergunta, acho que principal o que muda depois que a gente refletir, depois que a gente recebeu a palavra de Deus? E aí, aqui Jesus ele dá alguns exemplos muito interessantes, né? Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, Jesus tinha acabado de pregar para uma multidão. Jesus tinha acabado de... Se a gente vai um pouquinho para trás aqui, sim, literalmente, Jesus tinha passado por algumas coisas muito sensacionais aqui antes disso aqui, assim, sabe? Tipo, de milagres, de cura, de não sei o que lá. E quanto isso mudou a vida dessas pessoas? E aí Jesus estava explicando para os seus discípulos, olha, infelizmente, existem situações e situações. E a primeira situação que ele diz lá, aqui lá no versículo 19, né, que a gente leu, que era: vindo alguém que ouve a palavra e não entende, vem o maligno e arrebata, né, e tira tudo que foi semeado em seu coração. E aí Jesus ele explica isso, né, aqui no versículo 19. E é interessante aqui, né, assim, o que é isso aqui, né? O que é ouvir a palavra, não entender? Primeiro, a gente pode pensar, isso daí foi para, sei lá, para alguém que não conhece Jesus. Jesus não estava pregando para quem não conhecia a palavra. Pensa isso, Jesus estava pregando para os judeus. Os judeus todos conheciam a palavra, todos conheciam o livro de Moisés, todos conheciam os profetas. Então assim, não era para qualquer um. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, tem gente que não vai entender, e não é porque não entende, porque não conhece a Bíblia, não entende porque simplesmente é muito superficial o relacionamento que tem com Deus. E aí a gente vai ver, eu estava pensando em alguns exemplos disso, e me veio muito a vida de Saul. A gente tanto está lendo lá, chegamos em Saul lá na leitura, não sei se os irmãos chegaram junto, ainda não, mas já estamos lá, né, em Samuel. E aí também a gente assistiu lá, eu assisti lá a minissérie lá de Davi também e tal, e ficou muito na minha cabeça isso assim, né, Deus, o povo pede um rei, porque Samuel lá, estava lá, os filhos de Samuel deram uma pisada na bola, aí o povo, não quer, a gente quer um rei, porque todo mundo tem rei. E Deus falou assim, tá bom, vamos dar um rei para eles, o rei que eles merecem. E aí, Saul é levantado como rei, e aí a gente percebe, desde o começo, eu reli hoje lá toda a história de Saul, que a história de Saul é assim: Saul, ele era um cara ok, que conhecia, e aí a palavra de Deus desde fala assim para ele: Saul, você vai receber o Espírito de Deus sobre você, você vai profetizar, você vai ser cheio de Espírito Santo. E aquilo, a Bíblia diz que muda da Saul de alguma maneira. Ele profetiza, aquilo muda. Mas a gente percebe que a relação de Saul com Deus era superficial. Embora ele tivesse experiência, a gente percebe que nas primeiras coisas que acontecem ali, o coração dele era obstinado. Sabe? Ele tinha talvez certezas e convicções que a palavra de Deus não sustentava. Então ele não deixava entrar, né? Se a gente ler lá 1 Samuel 15, 23, diz assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como um pecado de idolatria. E aí Saul está dizendo para ele: visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. O que Saul estava dizendo para Saul é assim: olha, você recebeu a palavra, você teve a confirmação, só que assim, o teu coração estava tão obstinado, sabe, você não queria entender. É diferente de não compreender porque eu não conheço a Bíblia. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente fala assim: poxa, mas eu leio, eu escuto, mas eu não entendo. Eu não estou dizendo deste entendimento, eu estou dizendo um entendimento assim de eu tenho uma convicção tão grande, uma obstinação em mim, que eu não permito que Deus entre. Entende? Qualquer obstinação, e qualquer um de nós tem isso, não importa quanto tempo tem de Bíblia, né? E é isso,
muitas vezes ouvimos a palavra, mas ela não consegue penetrar, porque ela está à margem daquilo, sabe? Ela não caiu assim, ela não chegou nem a semear nada no nosso coração. Aparentemente com Saul foi isso, assim, sabe? Aquela mudança repentina não foi uma mudança, sabe? Foi algo que aconteceu, mas não semeou nada, né? A palavra de Deus diz lá, ela cai à margem, e a margem, o que acontece? Vem o passarinho e come, não chega a enraizar, não chega a gerar absolutamente nada, né? E aí é isso, sim. E aí, de novo, não estou aqui acusando ninguém, pela misericórdia do Senhor, não é isso não, mas é para a gente refletir, sabe? Existem coisas, existem palavras, existem direções de Deus que elas não mudam a nossa vida, porque a gente nem deixou isso enraizar em nós. A gente nem deixou isso criar raiz em nós, sabe? Isso germinar alguma coisa dentro de nós. A gente simplesmente ignora isso. Porque a gente fala assim, não, isso não é para mim. Não, isso daí não sei o que lá. Não, porque a minha vida é assim, porque é assado. E a gente não dá uma oportunidade para que Deus entre. Sabe, de novo, se você não leu ainda, você vai chegar lá em Saul agora, você vai ver isso. Saul é levantado rei, ungido por Deus. Cara, isso não devia ter, sabe, gerado algo nele. Mas aí a gente vê que nas primeiras coisas, ele já nem segue a palavra. Não é que ele errou, não é que ele não, mas é que eu entendi errado. Não, ele simplesmente ignora, porque ele tinha certeza dentro dele. Ele tinha convicções que ele não queria que fossem alteradas. A gente vai ver, sabe isso onde? Lá outro exemplo, lá no coração de Faraó, quando é para tirar o povo do Egito. A Bíblia diz que o coração dele estava obstinado, estava duro. Quer dizer, um coração duro é um coração que não aceita a palavra. É um coração que vai ouvir uma palavra e vai falar assim, isso não é para mim. Sabe, e eu creio que toda palavra é para mim. Eu preciso crer que toda palavra é para mim. Mas fazer, mas tá bom, mas isso daí às vezes, sei lá, não encaixa direito com a minha vida. Cara, mas se a gente pensar direitinho, se a gente pensar bem, vai encaixar. Porque é assim que funciona, sabe? Então, esse é o primeiro ponto, assim. Muito cuidado para que ao receber uma palavra, ao sentir alguma coisa, a gente não pense que isso literalmente assim, não, isso aí não é nada a ver isso aí. Sabe, vira as costas e sai andando. Dê a oportunidade para que a palavra de Deus gere alguma coisa em nós. E aí, se a gente consegue passar dessa primeira etapa, que é assim, né, permitir que ela entre de alguma maneira, a gente tem que tomar cuidado para que não caia nas outras aqui, nos outros exemplos que ele dá, né? O segundo exemplo está lá no versículo 20 e 21 de Mateus, que é o solo pedregoso, cheio de pedras. Versículo 20 e 21, né? Recebe com alegria, quer dizer, puxa, essa palavra é para mim. Mas não tem raiz em si mesmo. Não ter raiz é não estar firmado em Jesus. Aí a gente cai em Daniel lá, lembra? Que a gente falou semana passada? Se Daniel não tivesse enraizado com Deus, o que ele ia fazer? Cara, ele ia viver outra vida, sei lá, ele ia sentar na mesa, sei lá, ele ia ficar revoltado, ele ia poder fazer qualquer coisa na vida dele. Mas ele tinha raiz. E raiz a gente só tem quando a gente passa tempo com Deus. Raiz a gente só tem quando a gente conhece Deus. Raiz a gente só tem quando a gente se permite ser desentulhado por Deus. Não é verdade? Lembra lá, eu vou dar alguns exemplos aqui, porque a gente já leu Gênesis, a gente já leu Êxodo, então está fresco na cabeça de todo mundo aqui. Lembra lá de quando Isaac vai andar na terra e os poços que o pai dele casou estavam entulhados. Para sair água de novo, o que a gente precisa fazer? Desentulhar. Então pode ser que a gente já conheceu, mas por alguma razão entulhou. Então está na hora da gente falar assim, peraí, eu preciso desentulhar minha vida aqui. Sabe, eu preciso tirar isso daqui, né? A gente precisa entender que às vezes a palavra de Deus ela vem, né? Eu vou ler o versículo 20 e 21 aqui de Mateus 13 só para a gente. Mas a semente que cai em terreno pedregoso
Este é o caso daquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas todavia, visto que não tem raiz, permanece pouco tempo. E quando surge uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Então assim, de novo, exemplo de Daniel, gente. Ele estava vivendo lá uma vida, de repente veio uma perseguição, ele é levado escravo, assim, hiper, a gente já entendeu aqui que o negócio foi bem punk. Cara, se ele não tivesse... O que é a raiz? É a convicção. Eu sei quem é o meu Deus, então eu não vou me abalar. Outro exemplo são alguns discípulos na época de Jesus aqui. Estava todo mundo seguindo ele lá. Todo mundo, Jesus, aquela alvoroço, aquela emoção. O Messias chegou. E aí Jesus começa a pregar uma palavra pesada, uma palavra dura. Aí sabe o que eles fazem? Eles começam a abandonar Jesus. Né? João 6,66 diz assim: diante dessas palavras, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de seguir. Por quê? Emoção. Oba-oba. Agora sim. Jesus chegou. Então vamos. Sabe a emoção? E aí, olha só que maluco isso, gente. Olha como Deus fala. E Ele falou comigo essa manhã. Eu estava pensando nessa palavra aqui, desde ontem, à noite. Eu passei meio que a noite assim pensando, e aí repensei, e aí de manhã eu acordei, comecei a pensar de novo, mas será que é isso que Deus tem para falar com a gente? Jesus fala comigo, assim, sabe, comigo primeiro aqui, sabe, não adianta. E aí, quando deu essa palavra aqui, eu entendi porque a gente demorou tanto para começar os nossos cultos. Olha que loucura isso. Foi por causa disso aqui, ó, porque ele não queria emoção. Se a gente começa logo que a gente chegou, sabe o que ia acontecer? A emoção. Então chegamos, vamos fazer. Ele falou assim: eu não quero emoção, eu quero raiz. Ele falou para mim isso, porque isso era algo que estava no meu coração. Olha que loucura. Puxa, por que a gente demorou tanto? Por que só agora? Porque eu não queria emoção, eu queria raiz. Eu queria que vocês entendessem que existia um tempo para maturar isso, para vocês entenderem o que é esse lugar. Não era só reunir pessoas e fazer um culto com emoção. Porque se a gente talvez reunisse lá no começo que a gente chegou, sabe o que ia acontecer? Muitas pessoas iam chegar muito rápido. Mas agora maturou, criou raiz. Entende isso? E o que Jesus queria, e o que Jesus quer aqui não é emoção. O que Jesus quer é raiz. É que a gente, cada um de nós aqui, no seu momento de vida, de conversão, de conhecer Jesus, tenha consistência com Ele. Crie isso, crie raiz, convicção, para que no próximo momento Deus possa usar cada um de nós aqui. Cara, isso daí foi muito louco assim, sabe? Então, entendam isso. E se... como a gente falou semana passada aqui em Daniel lá, se as perseguições vêm, se a palavra, sei lá, alguma coisa contrária vem, lembre disso, assim, Senhor, eu estou aqui, eu sou seu, eu não estou aqui, sei lá por quê, qualquer razão de qualquer coisa, eu não estou onde eu estou hoje, eu não trabalho onde eu trabalho hoje, eu não faço o que eu faço hoje por coincidência, mas tem um propósito de Deus. E qualquer coisa que acontecer na minha vida não pode abalar a minha consistência com o Senhor. A minha raiz está no Senhor. Então, primeiro, a gente vai receber com alegria, nós vamos olhar a situação, vamos olhar a palavra, e isso daí vai ter que gerar um fruto, que a gente vai ver lá na frente, né? O terceiro ponto aqui que Jesus fala, versículo 22, de Mateus 13. Quando a semente cai entre os espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, o engano das riquezas, o sufocam e o tornam infrutífero.
Aí tem diversos exemplos na Bíblia, mas a gente vai lembrar de um, eu lembrei de um aqui, né? A Bíblia me lembrou de um aqui, que era o jovem rico. Lembra da história do jovem rico, bem conhecida? O jovem chega para Jesus e fala: Jesus, eu sigo a palavra, eu sigo a Torá, eu sigo a Bíblia, eu sigo os profetas, os mandamentos, eu conheço tudo. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele menino, para aquele jovem, e Jesus amou ele. Tipo assim, Jesus encontrou verdade ali, entende? No coração dele. Ele estava fazendo. Talvez ele recebeu com alegria. Ele estava caminhando. Ele até tinha raiz, olha só, na palavra, porque ele entendia isso. Mas aí tem um outro caso, porque a gente pode cair em uma terra. Essa semente caiu na terra, ela germinou, só que o ambiente que ela estava não era propício. Entende isso? O ambiente que ela estava era cheio de espinhos. E os espinhos aqui, Jesus classifica ele como as situações da vida. Então não é mais uma pedra, um tropeço, uma coisa ruim. Jesus está classificando aqui como as situações do mundo. Como a vida que a gente tem que viver. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que sustentar, todo mundo tem que pagar a conta, todo mundo tem que comer. Não é assim? Né? Isso não é uma pedra, isso não é um tropeço. Isso daí é a vida. E Jesus está classificando isso como vida. A gente vai ter que viver, gente. A gente vai ter que desviar dos espinhos, sabe? A gente vai ter que fazer, né? E aí, se a gente for se aprofundar nisso, o próprio Jesus diz lá em Mateus 5, 6 lá, sobre as preocupações desse mundo. O que ele fala? Buscai primeiro o meu reino, o reino de Deus e a minha justiça. E o que ele fala? As demais coisas. E o que ele classifica como as demais coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. O mais básico de tudo. As demais coisas vos serão acrescentadas. Como? Não sei. A gente pode trabalhar, a gente pode ser sustentado, a gente pode ter diversas maneiras. Mas o que ele está dizendo, e a oportunidade que nós temos de novo é: olhe para mim, confie em mim, deixa que eu te sustente, deixa que eu te... Sabe, eu sei que as preocupações são válidas, eu sei disso, a gente sabe disso. Né? A conta chega, o negócio chega, a gente fica: meu Deus, mas como é que vai ser isso? Aí, será que vai dar esse mês? Será que no mês que vem? Como é que vai ser? Tá tudo bem. A gente precisa pensar, a gente precisa se planejar, a gente não precisa ser lunático, alienado e falar: não vou fazer mais nada. Não. Planejar cara, isso é totalmente saudável e sustentável. Mas eu digo assim, até a página 2. Porque na página 2 a gente vai ter que virar e falar assim: mas eu posso planejar tudo, eu posso pensar em tudo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe por quê? Porque a gente pode planejar nossa vida assim: cara, vai dar o último centavo aqui, 0,2 centavos vai sobrar na minha conta esse mês. E a bicicleta quebrar. E eu sei que lá, entendeu? E aí o que a gente vai fazer? Se a gente está confiando só nisso, como é que vai estar o nosso coração? O que vai acontecer com a nossa paz? A gente vai perdendo, vai. Agora, depois de planejar, a gente fala: Senhor, isso aqui é o meu planejamento, mas todo o resto é nas tuas mãos. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer, gente. Deus vai fazer. Sabe, eu posso falar por mim, assim, de tantas vezes que Deus, que eu confiei e Deus fez, sabe? E Deus continua fazendo. E Deus continua olhando e falou assim: será que eu posso contar com vocês? Para que vocês vivam aquilo que eu tenho para vocês? E eu sei aqui, a gente está em poucas pessoas e eu conheço todo mundo aqui. Eu sei que cada um de nós está vivendo momentos diferentes da sua vida. Só que em cada momento que nós estamos vivendo, Deus quer trabalhar de uma maneira diferente em nós. Na nossa particularidade, entende? Entenda isso. Né? Voltando lá ao exemplo do jovem rico, só para a gente não deixar sem finalizar. O que Jesus viu? O que Jesus fez? Jesus é contra a riqueza? Não. Mas Jesus entendeu que aquilo ali tirava aquele cara do centro. E ele falou assim: olha, vai lá, pega tudo que você tem e vende. O que aconteceu com aquele rapaz? Tirou ele do centro.
podia ser qualquer outro exemplo, entende? Podia ser qualquer outra coisa. Mas é isso. Aí a gente volta àquela pergunta, né? O que nos tira, sabe, da presença? O que nos tira do centro? O que nos tira de nos mantermos firmes em Deus? Olha como Deus está batendo nisso. Faz 4 semanas que eu faço a mesma pergunta para nós aqui. O que nos tira, sabe? Os espinhos da vida vão tirar. E isso é uma chave muito louca. Porque se a gente continua caindo nessas coisas, e as coisas desse mundo continuam tirando a nossa paz, sabe o que vai fazer da gente? Pessoas infrutíferas. Infrutíferas. O que são pessoas infrutíferas? São pessoas que não produzem nada para o reino de Deus. Olha só, o que Jesus está falando tudo aqui não é para nós, entende? É para o reino dele. Se a gente não está para o reino dele, se a gente está correndo atrás da nossa vida, a gente está sendo infrutífero para Deus. Quando a gente coloca as nossas preocupações, quando a gente coloca as nossas prioridades acima de Deus, nós somos infrutíferos. Infrutíferos. E o que acontece? Vocês sabem muito bem aqui. O que acontece quando uma plantinha nasce lá no meio dos espinheiros lá e ela não consegue crescer? Ela morre. Ela morre. Simplesmente ela morre. E eu tenho certeza que o Senhor não deseja a nossa morte. E a morte aqui é uma morte espiritual, sabe? Uma morte de tristeza, uma morte de desilusão, uma morte de só viver e tanto faz, sabe? Cara, Deus não tem nem nada. Não tem isso para nós aqui, nem para ninguém. Que Ele quer que a gente viva uma vida plena aqui nessa terra. Mas nem tudo é ruim. Existe a terra boa, né? E aí é o verso 23 aqui. E quanto a semente que cai em uma terra boa, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, entende, gera o fruto e dá a colheita. É quando a gente ouve. Aí tem um exemplo muito bom na Bíblia. Existem diversos, obviamente, mas lembra de Maria, mãe de Jesus. Vou ser muito rápido aqui, tá bom? Pra gente não... Maria, mãe de Jesus, era uma adolescente solteira. Imagina isso há 2000 anos atrás, hein, gente? Prometida a um homem. E ela simplesmente recebe uma palavra. E ela recebe uma palavra do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala assim: olha, você vai engravidar do Espírito Santo. Sabe qual foi a resposta dela? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Loucura! Pensa nas preocupações da vida, o que aconteceu com aquela menina. Mas a palavra caiu uma terra boa, porque ela tinha raiz em Deus, ela sabia quem era Deus, ela não tinha dúvida que aquela palavra que chegou para ela vinha dos céus. Então assim, por mais loucura que fosse viver aquele negócio, ela em nenhum momento pensou assim: mas o que eu vou falar para José agora? Meu Deus do céu, o que vai falar? O que eu vou falar para minha mãe? O que a minha tribo vai pensar? Entende o que eu quero dizer? Assim, tipo assim, ela simplesmente falou assim: eis-me aqui. Vem. Consegue entender o que é a terra boa aqui? O que é esse exemplo? É isso. A terra boa é... Obviamente, eu não estou dizendo aqui que depois ela não possa ter pensado. Ela falou assim: tá bom, mas... Puxa vida. Não, eu continuo firme, mas... né? Tipo assim, caramba, vamos lá, vamos o que vai acontecer. Mas ela estava lá. Sabe? E quando a gente... Isso é muito doido, gente. Quando a gente se coloca em Deus e fala assim: faça o que o Senhor quiser. Sabe o que o Senhor faz? Ele resolve. O anjo foi em José e falou: José, não é para largar. Que na cabeça de José, e aí José também era outro cara sensacional, ele pensou consigo mesmo, falou assim: eu vou deixar ela quietinha, em silêncio, para não dar vexame, não vou, porque ela pode ser apedrejada. Por quê? Ela podia ser apedrejada.
Eu vou sair na miúda aqui, vou embora, deixa ela quietinha aí, tal. Não. O anjo aparece e fala, José, não, fica. E aí José, outro exemplo, qual que é a posição dele? Ficou. Você entende? Mas era Maria, era José. Não, eram pessoas como a gente. Lembra que a gente falou de Daniel? Gente como a gente. Não tem. Mas o que a gente precisa para ter isso? A gente precisa ter um coração preparado. Um coração? O que é um coração preparado? É um coração que a gente já deixou Deus entrar. Lembra lá do primeiro exemplo nosso, que é aquele coração duro, endurecido? Então, Jesus, amolece meu coração aqui. Sabe, e quando a gente tem um coração endurecido? Pode ser quando a gente não conhece Deus, ou quando a gente passa muito tempo com Deus. Passa muito tempo com Deus, entre aspas, mas a gente não deixa Deus entrar no nosso coração. Isso endurece o nosso coração. É muito comum pessoas que têm muitos anos de igreja terem o coração duro. Por quê? Porque ouve todo dia, ouve todo dia, mas a palavra não entra mais. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus, e a gente não ter esse coração endurecido por excesso de palavra, misericórdia. Um coração humilde, obediente. A humildade, ela entra no segundo ponto, sabe? No terceiro também, que é o ponto de Deus nos confrontar, como Ele fez com o jovem rico lá, e a gente ser humilde o suficiente para falar, é verdade, o Senhor tem razão. Eu falei que eu era perfeito, mas eu não sou nada perfeito. Eu continuo esperando alguma coisa nessa terra. E aí eu vou dar outro exemplo aqui, agora sim, Davi. Lembra lá, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Todo mundo já sabe que Davi não era perfeito, né? Mas quando o profeta Natan chega e confronta ele, você pecou, Davi. Qual é a reação dele? Eu pequei contra o Senhor. Humildade. Davi era rei. Davi simplesmente podia ter mandado matar Natan, calado todo mundo ali, e ninguém ia saber, entre aspas, do pecado dele. Mas a humildade dele, o coração quebrantado dele, fez ele ser um homem segundo o coração de Deus. Olha só que maluco, um homem imperfeito segundo o coração de Deus. E é isso que Deus busca em nós aqui, pessoas imperfeitas, mas que sejam segundo o coração dele. Obedientes, que geram frutos eternos. É frutos para a eternidade. A palavra, ela vai crescer no nosso coração, ela vai transformar a nossa vida. E sabe quando ela vai gerar fruto? Quando a gente começa a abençoar os outros. E não se engane, gente, abençoar os outros não é eu aqui, eu não estou numa posição aqui de gerar fruto. Eu vou gerar fruto no meu dia a dia, eu vou gerar fruto na minha família, eu vou gerar fruto a gente almoçando, a gente comendo, a gente lá na lanchonete. É lá que eu gero fruto, não é pregando aqui, entende? Não confundam isso assim. Gerar fruto é no dia a dia, gerar fruto é na padaria, na farmácia, no mercado, gerar fruto é na manicure, gerar fruto é no nosso trabalho. É lá que a palavra que transformou a minha vida vai gerar fruto na vida dos outros. E aí, cara, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque se a gente não está gerando fruto de alguma maneira, por menor que seja, inevitavelmente nós estamos caindo em um dos 3 primeiros pontos que a gente falou aqui. É isso, tá? Não dá para florear muito, não. Então, para nós fecharmos hoje aqui, para a gente não se alongar mais, porque não tem necessidade, que a palavra de Deus que é lançada sobre nós, de diferentes maneiras, a gente possa recebê-la no nosso coração de verdade, que ela gere o fruto necessário, primeiro em nós, e depois que ela gere fruto nos outros. A gente não pode ser mais infrutífero, gente.
A gente não pode ser mais achando que tudo é nosso, tudo é meu. Eu vou para a igreja por causa de mim. Não, eu vou para a igreja para a glória do reino dele. Eu sigo a Jesus porque ele é maravilhoso. É óbvio, eu sigo a Jesus porque eu preciso muito dele, mas eu sigo a Jesus porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente cantou isso aqui hoje, sabe? É dele, tudo é dele. E ele tem que ser exaltado, ele tem que ser glorificado. Então, que a nossa oração seja para que o Espírito Santo dele prepare o nosso coração, sabe? Mude o nosso coração, desentulhe o nosso coração, nos livre dos espinhos dessa vida, para que ele possa transformar a nossa vida, para que isso possa gerar um fruto eterno, que a gente seja uma boa terra, que a gente seja uma boa terra. Lembre disso, assim. A gente não vai plantar uma mudinha em qualquer lugar. A gente vai escolher a melhor terra. A gente vai adubar. A gente vai jogar casca de banana. A gente vai jogar casca de ovo. A gente vai jogar sei lá mais o que. Tudo para que a terra seja a melhor possível para a nossa plantinha crescer. Que o nosso coração seja essa terra boa, sabe? Que o nosso coração seja essa terra adubada. Que o nosso coração seja essa terra fofinha, pronta para receber a palavra, que ela gere, que ela germine, em nome de Jesus. Jesus, nós aqui essa manhã, Pai, pedimos ao Senhor, Pai, primeiro para que o Senhor nos perdoe pelos nossos corações endurecidos, Pai, sei lá por quê, não importa aqui, e nós te pedimos que o Senhor gere um coração novo em nós, gere um coração novo em nós, Pai, um coração quebrantado, contrito. Jesus, tira toda a rebeldia do nosso coração, toda a certeza. Não queremos ser como Saul, Pai, que foi rejeitado porque simplesmente ignorava a Tua palavra, Pai. Por favor, não queremos isso, Jesus. Oh, Jesus, não queremos, Pai, ser como aquele povo que vivia um oba-oba, uma emoção em ter o Senhor, mas que não aceitava a Tua palavra, Jesus. Não queremos ser essas pessoas, Pai. Não queremos também aqui, não querendo julgar, mas não queremos ser também como aquele jovem rico, que tinha tanta convicção no Senhor, mas que não permitia que o Senhor entrava no mais profundo e no mais íntimo, Jesus. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai. Pelo contrário, queremos ser como Daniel, como Davi, como Maria, como José, que ouviram a Tua palavra, que aceitaram a Tua palavra sem pensar nas consequências, que se humilharam, que perseveraram, Jesus. Oh, Jesus, nos ajude a perseverar na Tua palavra, nos ajude a obedecer, nos ajude a não olharmos, Pai, para os espinhos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Pai, que tudo isso seja para honra e glória e louvor do Teu nome, que a gente possa frutificar, Pai, frutificar, gerar frutos para o reino, Jesus. Jesus, que esses frutos não tenham os nossos defeitos, que esses frutos não venham, Pai amado, envezados por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, mas que eles sejam frutos da Tua palavra, da pura palavra que vem dos céus, Jesus. Jesus, estamos aqui essa manhã e pedimos ao Senhor que o Senhor venha aqui, transforme a nossa mente, o nosso coração, papai. Jesus, é uma oportunidade tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Jesus. Por favor, papai, por favor, Jesus, por favor, Jesus, por favor, Jesus. Por favor, Jesus, por favor, Jesus, nos ajuda aqui, papai, nos ajuda nas nossas dificuldades. Pai, nos ajuda nos nossos medos, nos ajuda nos nossos anseios. Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, transforma a nossa mente, o nosso coração. Pai, os nossos ouvidos, papai, nos ajuda aqui. Precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto do Senhor.
Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Faz-nos ansiar pelo Senhor. Jesus, 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 Jesus. Jesus, gera um coração quebrantado e contrito. Que não seja uma emoção momentânea, mas que seja algo do mais profundo, do mais íntimo, papai. Jesus, 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 Jesus. Transforma toda tristeza em alegria, toda dor em alegria, Jesus, em Ti, de viver o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Tira todo fardo, tira toda dor, tira toda ansiedade, tira todo medo, tira toda confusão. Tira, nos liberta. Nós já somos livres e libertos em Cristo Jesus. Já somos libertos em Cristo Jesus. Jesus, Jesus. A tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós vamos permanecer firmes e não vamos nos deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. Pai, como diz a tua palavra em Gálatas capítulo 5, nós vamos viver por Espírito. Em nome de Jesus, Pai, muda, Pai, as nossas preocupações. Jesus fala. Espírito Santo, toma as nossas vidas aqui, Jesus, toma as nossas vidas aqui, Pai.